Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. Você quer começar no marketing digital do jeito certo, mas está perdido e perdendo tempo com videozinhos de gurus? Veja o curso Fórmula Negócio Online desse cara aqui. Ele é referência no Brasil. Tome uma atitude. Link na descrição do vídeo. Valeu! Mas eu queria começar até perguntando, o que é essa ferramenta, o ranking dos políticos? O Ranking dos Políticos é um projeto que foi idealizado em 2013 entre mim e o meu sócio Renato Feder, com a visão de que hoje na política a gente foca muito no poder executivo. Então fica aquela história, Bolsonaro, Lula, etc., que é super importante, não estou tirando a importância desse tema, mas as pessoas têm uma certa miopia e não enxergam o poder da República, que é provavelmente o mais poderoso, que é o Congresso Nacional. O Congresso tem a força para empichar presidente, para aprovar orçamento, para derrubar ministro do Supremo Federal, e as pessoas simplesmente não focam nisso, a maioria das pessoas não se lembra sequer em quem votou. Então o ranking dos políticos é uma ferramenta, como o nome diz, bem simples, é um ranking, você entra no site politicos.org.br e tem lá do melhor parlamentar até o pior do Brasil. Tenho a sorte de estar aqui com um bom parlamentar do meu lado, senão eu ia estar apanhando já. Mas você claramente já vê de cara, para separar o joio do trigo, escolher um parlamentar, não precisa ser o primeiro ou o segundo, escolher alguém de um partido que você se identifica mais, que esteja entre as melhores posições, votar nesse político, dar moral para ele, parar de votar nos piores, e assim renovando o Congresso, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelo país. Uma coisa interessante, como é que é classificado, por exemplo? O Vinícius está em segundo agora. Quais são os critérios que colocam ele em segundo e levam um cara lá para baixo, por exemplo, que está em último? O que ele fez de tão errado assim? Então, são basicamente 3 critérios. Para você concordar com o ranking, ou seguir o ranking, é muito importante você concordar com esses critérios. Se você for contra, é melhor não seguir, fazer o contrário. O ranking acredita que nós, cidadãos comuns, somos prejudicados hoje por 3 problemas do Estado brasileiro: corrupção, privilégios e desperdício. Então, nós avaliamos a atuação parlamentar para aquela pessoa que mais combate corrupção, privilégio e desperdício e mais ajuda o Estado a ficar mais eficiente, mais limpo, etc. Então, são critérios, presença nas sessões, obviamente o político, a gente não quer um político que falte, que ele esteja presente, participando. Número 2, processos judiciais, a gente não quer um político que esteja enrolado com a justiça, com conta rejeitada, com problema de improbidade administrativa, etc. Nós queremos um político econômico. Tem aí para senador que tem 70 assessores. O Vinícius eu não sei quanto tem, mas talvez uns 8, 9 quase uma por aí. empresa que o cara tem, né? Não precisa, quem precisa de 70 assessores? Com certeza. Verdade. E a gente sabe que infelizmente o assessor não é na prática, na teoria o cara fala, não, mas eu preciso do pessoal para avaliar as leis e tal. Na prática é um monte de rachadinha, tem um monte de rolo. Ele nomeia lá o vizinho, nomeia o cunhado e tal, e começa a pegar, né, o salário de volta. Então, quanto menos gastar, melhor avaliado. E por fim, claro, a atuação legislativa. Se esse político ele vota a favor do interesse dos cidadãos comuns ou se ele vota a favor de grupinhos especiais de interesse, privilégios, fundão eleitoral, ou seja, a favor de corrupção e desperdício na máquina pública. Isso tudo gera uma nota de 0 a 10, assim como na escola, todo mundo está acostumado, né? É bem intuitivo. O cara que estiver mais perto da nota 10 é o melhor. E quem tiver mais perto da nota 0, fuja do cara igual o diabo foge da cruz. Tem muita gente abaixo da média aí? Ah, sim. Infelizmente, nós colocamos uma nota de corte aí de 7, mais ou menos, novamente que nem a analogia da escolinha. Tem uns 100 e poucos, o Congresso Nacional tem 513... 513 deputados, 81 senadores. Exatamente. Então, quase 600, né, 513 com 81 senadores, quase 600 parlamentares. Nós temos 140 aproximadamente, nota 7 para cima, mais ou menos 1/4 do Congresso. Meu Deus. E 3/4 que não passaria na escolinha. Estariam de recuperação no mínimo. Mas isso é muito melhor do que muita gente pensa, porque a gente tem aquela conversa de bar, tão nocivo quanto você idolatrar político é você achar que ninguém presta. O ninguém presta é a pior coisa que você pode fazer para o país. Sim. Porque se ninguém presta, não tem nenhuma solução, vamos ficar no bar lá enchendo a cara e desistir. E a verdade é que existem bons parlamentares de diversos partidos, e a gente tem que dar moral para esses bons, reeleger os bons parlamentares, parar de votar nos ruins, e aí fazer essa balança pender. A gente não precisa ter 100% de parlamentares ótimos no Congresso. Nós precisamos ter metade mais um. Se tiver metade mais um, já ajuda muito. Olê, Essa é a eu luta. tava esperando esse momento, porque pra vir aqui, eu listei um monte de frase, porque pra vir pra falar com o Bruno e com a Malu, se vier sem frase, lascou. Como diria Sêneca. Olha, o momento Sêneca hoje cedinho. É errado acreditar em todo mundo, mas também é errado quando não se acredita em ninguém.
Me disseram que foi Sêneca que falou isso sobre o Olha, nosso ele amigo. escreveu tanto que eu não conheço, mas quem vai provar o contrário também, né? Tem que separar o joio do trigo, né? Tem gente boa lá. E assim como na administração pública, a gente está tocando a reforma administrativa, Ale, e o Ale tá acompanhando, tem gente boa, tem o bom servidor. E a reforma administrativa, para colocar a meritocracia, é para separar o joio do trigo e valorizar o bom servidor. Tem bom parlamentar, né? De vez em quando, a gente brinca que fica disputando lá entre a nossa bancada do Novo, quem está em primeiro, quem está em segundo. Já fiquei em primeiro, sempre que fica em primeiro, eu já posto no Instagram, porque vai que o outro me passa no dia seguinte. O Bruno usa essa mesma faz isso lógica com o ranking do no Spotify. Mas é a mesma lógica. Mas o que eu ia perguntar é, você já viu um impacto nas pessoas em si? Porque eu conheci o ranking tardiamente. Eu conheci após a última eleição que nós tivemos. Que eu digo eleição para presidente. Eu te ouvi pela primeira vez, foi no Fórum de Liberdade e Democracia. O último que nós tivemos realmente no formato maior, né? Uma edição presencial. Aí foi 2019, 2020 veio a pandemia. Esse ano já voltou a ter, até encontrei o Vinícius lá, só que num formato mais reduzido. Você vê um maior número de acessos, as pessoas marcando, consultando antes do processo eleitoral? E é legal dizer também aonde a gente encontra esse ranking. Sim, sim. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, agora tem TikTok também, tem Tá no grupo de TikTok? WhatsApp. Tá atualizado. A gente está super feliz com o crescimento, nós estamos já perto de 3 milhões de seguidores. Precisamos, claro, crescer muito mais até o ano que vem para impactar mais fortemente a eleição, mas a gente vê muito feedback legal, tanto de Brasília, os parlamentares mais sensíveis ao ranking, conversando com a gente antes das votações para entender qual vai ser a orientação do Conselho de Leis do ranking, seguidores em massa pressionando, escrevendo para os parlamentares. A gente vê alguns casos muito legais, por exemplo, teve um assessor de um deputado do Pará, ele tem uma base eleitoral lá no interior do Pará, ele foi fazer um comício e tinha uma galera lá na cidade dele assistindo o comício. E aí, de repente, uma senhora levantou a mão: deputado, eu estou vendo aqui no ranking dos políticos, aqui no Políticos, que o senhor tem um processo aqui que roubou aqui na ponte da cidade, o que é isso aí? E pegou o cara de calça curta, no meio dos eleitores. E aí o deputado estava me o que é esse negócio de ranking dos políticos? Chegou pro assessor, mandou descobrir. E aí o assessor está nos ligando. O deputado quer saber o que é esse negócio, porque os eleitores dele, lá no curral eleitoral dele, estão cobrando. Essa é a beleza do ranking. Porque a gente aproxima o eleitor do eleito, e aí a gente começa a romper um problema gravíssimo que tem nas democracias em geral, não é só o problema do Brasil, que é o fato de que o cidadão comum ele tende a ficar mais desinteressado e fazer menos pressão, e grupinhos de interesse muito específicos acabam levando a melhor. Porque eles são organizados, têm dinheiro, financia, tem lobby, e aí acaba o Brasil, o Estado começa a pender mais para o lado de grupinhos de interesse e menos do interesse do cidadão comum da República. Mais uma dúvida, por exemplo, o ranking, ele leva em conta, resumidamente, corrupção, esse uso do dinheiro público e o interesse na questão do que é melhor para o cidadão. Isso. A gente pode falar que o ranking ele tem um viés mais liberal, um estado menor, mais controlado, certo? Porque é subjetivo isso de o que é melhor para o cidadão. O cara de esquerda às vezes pensa que o melhor tem um estado gigante, né? Os nossos pilares são anticorrupção, antiprivilégio e desperdícios. Então, algumas pautas liberais não necessariamente se resumem, se refletem em notas altas para o ranking. A gente tenta não ficar muito preso a ideologias, e sim pensar sempre na questão do interesse difuso versus interesse concentrado. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem aqui uma lei, que é o seguinte, o Poit vai lá e propõe uma emenda lá. Olha, a partir de agora, essa lista de documentos não precisa mais autenticar em cartório. Então, vai ser votado. Quem é a favor, quem se beneficia com essa lei? 210 milhões de brasileiros que vão ter uma burocracia a menos, uma encheção de saco a menos e um custo a menos. 210 milhões. Quem perde com essa lei? 50 mil, aproximadamente, donos de cartório e altos funcionários de cartório que vão ver sua receita reduzindo. Ou seja, quem vai ganhar numa democracia? Normalmente, o cara do cartório leva. Porque ele faz lobby. Porque ele tá lá em Brasília com um exército de gente falando, financiamento de campanha, não sei o quê, e se fizer eu vou botar uns caras aqui fazendo propaganda. Então, esse os cientistas políticos chamam de assimetria de poder difuso concentrado. É um nome esquisito, mas é uma falha de design das democracias, né? Já que estamos citando aqui, tem a frase do Churchill: a democracia é a pior forma de governo jamais criada, com exceção de todas as outras. Então, é o que temos, mas ela tem essa falha. Grupinhos organizados numa democracia mandam mais do que maiorias desorganizadas. Então, o ranking, mais do que falar de direita, esquerda, liberal,
ele defende a maioria desorganizada, o cidadão comum, o cidadão que está lá no meio da pirâmide, na base da pirâmide, que não tem voz. Então, por isso que em algumas pautas você vai dizer, temos aqui uma pauta que é para aumentar o salário de dirigente sindical. Então, você pode dizer, essa pauta talvez é de esquerda. Ela é de uma esquerda específica, uma esquerda mais extrema esquerda, mais sindicalista, como de alguns partidos você tem. Mas você tem outros políticos de centro-esquerda que vão dizer que não, que você tem que defender o cidadão comum médio. Teve alguns políticos, como a Tabata Amaral, por exemplo, que votou a favor da reforma previdenciária, contra os interesses de certos setores da esquerda. Então a gente tenta se prender menos a rótulos e mais a esses valores e princípios. É bom para o cidadão comum que não está organizado em grupinhos? Então vamos nessa. É porque minha dúvida é a seguinte. Por exemplo, você criou esse ranking dos políticos, mas pode ser que os políticos mal classificados olhem assim e falem, não concordo com os critérios do ranking. Não existe um outro ranking que eles tentaram emplacar ou não tentaram atacar o seu ranking, falando isso aqui é um absurdo, porque tá distorcendo o que está acontecendo. Vamos criar nosso próprio ranking, onde eu Aconteceu fico isso? primeiro. A gente está aberto à discussão e argumentação de fatos. Então você pode achar qualquer coisa do ranking, mas a gente tem que ir lá nos dados. Algumas das coisas dos nossos critérios são bem autoevidentes. A menos que o cara fale, faltar é bom, o negócio é não aparecer no Congresso e tal. Então, assim, se você faltar, você perde ponto. Mas tem cara que se não aparecesse era melhor, viu? Tem uns caras que, Sim, pelo amor de tem Deus. cara que podia se aposentar que seria melhor. Processo judicial, não, é legal mesmo estar cheio com nome sujo lá nos tribunais. Não tem isso. E a pauta de leis, a gente pesa esses pontos. Essa lei, elas impactam na corrupção, privilégio e desperdício? Sim, então vamos ao ponto A. Leis que não impactam nisso, por mais que seja uma pauta de esquerda ou direita, não são pontuadas. Então vai votar uma lei, por exemplo, sobre aborto, sobre pena de morte, sobre drogas. São temas da sociedade que não impactam diretamente em desperdício da máquina pública. Então o ranking não se mete, ainda que tenha um viés mais de esquerda ou de direita.